Um bom dia para você que está conectado aqui conosco na página do Boa Comunica. Um feliz sábado também para as famílias que estão nos acompanhando. Que alegria imensa estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez para podermos buscar o alento, o sustento, o alimento da palavra de Deus. Tivemos aqui uma excelente escola sabatina. O pessoal que está chegando aqui está se conectando agora, também veio da escola sabatina, alguns vieram da escola sabatina dos jovens, a escola sabatina distrital. Outros estão vindo das escolas sabatinas de suas classes por meio do Zoom. E a gente agora estamos todos agora conectados num só coração, num só link, para então sermos alimentados pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo a esse momento aqui com a gente. Hoje nós temos uma programação toda especial, como tem acontecido nos últimos dias. Teremos uma cerimônia de batismo também aqui. E eu convido você a, quando terminar o sermão, você não arrede o pé aí da cadeira, do sofá, da cama, quem sabe, porque nós teremos aí a continuidade da programação que vai acontecer atrás de mim aqui, tá bom? Aqui na nossa sala de parto. Não sei se você sabe que tem uma sala de parto atrás de mim, que é o batistério. Queridos, eu quero, antes de abrir a palavra com vocês, eu gostaria de falar mais uma vez sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Esse é um momento que nós dedicamos para nossa adoração a Deus também por meio das nossas finanças. Também por meio das nossas finanças. Algumas pessoas podem perguntar, pastor, o dízimo é um ato de adoração? Sim, é um ato de adoração. Quando você vê Jacó devolver ao Senhor os seus dízimos, ele estava adorando. Quando você, por exemplo, vê lá em Gênesis 28, 22, Gênesis 28, 22, você tem o episódio de Jacó. E diz assim, ó. E a pedra, ele tinha feito um voto, dentre esse voto, ser fiel a Deus nos dízimos, e o verso 22 diz, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Consagrando aquele local, Betel, como sendo um local de adoração a Deus, e em conexão a esse voto de adoração, de consagrar, separar aquele local como um local de adoração a Deus, ele diz, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo atrelado, conectado com a adoração na Bíblia. Não há dúvidas que o dízimo faz parte da adoração do ser humano. É o reconhecimento de que Deus é o mantenedor da vida, não apenas o criador, mas também o sustentador da vida humana. Quero convidar você então a, nesse momento, fechar os seus olhos e diante de Deus apresentar aí suas ofertas, seus dízimos, quem sabe com seus filhos. Esse é o momento de o sacerdote do lar abraçar aí a esposa e a família. E nesse momento, nós apresentamos diante de Deus os recursos, uma parte dos recursos que Ele colocou em nossas mãos. Feche seus olhos. Poderoso Deus. Esse é um momento familiar, porque discipulado começa em casa. Discipulado não acontece meramente num templo. O primeiro templo é a nossa casa. E nesse momento, ó Deus, famílias estão reunidas. Filhos ao lado de seus pais. Para que nesse momento, em família, reconheçamos que o Senhor é Criador e o mantenedor da nossa vida. O mantenedor de nossa família. Aquele que nos dá os recursos necessários para que possamos trabalhar, nos desenvolver. Pai querido, nós agradecemos a Ti e reconhecemos que toda a honra e toda a glória pertence a Ti. E como reconhecedores, ó Deus, das Tuas bênçãos, nós apresentamos diante de Ti os dízimos e as ofertas que Te pertencem. Obrigado, ó Deus, porque se estamos dizimando é porque o Senhor nos abençoa. Se estamos ofertando é porque o Senhor abriu as Suas mãos para nos abençoar. E como resultado das Tuas mãos abertas em nosso favor, da Tua dádiva, aqui então, ó Deus, devolvemos aquilo que lhe é de direito. Que o Senhor venha abençoar esses recursos para que eles alcancem o seu propósito na missão, no Evangelho, na propagação do Evangelho, na manutenção do Evangelho. Que o Senhor esteja à frente, ó Deus, desses propósitos que diz respeito, ó Deus, o Teu plano para a humanidade.
nesse momento, ao sermos obedientes a Ti, estamos fazendo parte do Teu plano, fazendo com que esse plano ele cumpra e atinja os seus objetivos. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Hoje é um assunto um tanto polêmico também. Falar sobre casamentos divergentes é um desafio, porque tornou-se cada vez mais comum em nosso meio, no meio cristão, os casamentos do chamado jugo desigual. Por que divergente, pastor? Divergente é um sinônimo para desigualdade. Divergente é um sinônimo para desigual. Só que, diferentemente do que muitos de nós estamos acostumados a ler nas Escrituras, quando se fala de casamento de jugo desigual, geralmente se pensa lá no texto de 2 Coríntios capítulo 6, onde Paulo diz assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos e tudo mais, né? Aquele texto primariamente não está falando sobre casamento, nem sobre relacionamentos amorosos, tá bom? Nós vamos construir o pensamento bíblico com base nos textos que de fato estão falando sobre esse assunto. Quais são os conselhos na palavra de Deus que nós podemos extrair e procurar aplicar na nossa vida para a nossa felicidade, para o cumprimento dos propósitos de Deus com as famílias humanas? Então nós vamos começar do começo, tá? Nós vamos começar lá do começo, mas antes de você pensar, mas o começo é o Gênesis, mas você vai comigo para Lucas 17. Então abra lá, Lucas capítulo 17, verso 26 a 30. Verso 26 a 30. Lucas capítulo 17, verso 26 a 30. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, na minha versão, revista atualizada, diz assim. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Minha fala de hoje, portanto, é voltada primeiramente aos que estão namorando e procurando se casar, viu? Aqueles que ainda não se casaram, primariamente é para esses. E depois, obviamente, para aqueles que já se encontram num relacionamento conjugal de natureza desigual ou divergente, que eu irei expor aqui. O que fazer, pastor? Agora já estou casado. E agora? Abandono? Não, não vai abandonar não. Mas nós precisamos seguir alguns conselhos para a nossa vida, para que nós possamos, então, agora, apesar das consequências que há de vir disso, né? Nós, através desses conselhos, quem sabe, suavizar um pouco melhor esse caminho, que é difícil. As consequências são pesadas, né? Veja, como que você interpreta a expressão de Jesus em Lucas 17, 26? Como que você interpreta? Ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ó, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Como que você interpreta isso? Como que geralmente a gente interpreta? O que você entende pela expressão casavam e davam-se em casamento aqui? O que você entende? Você pode até responder aqui pelo WhatsApp. Eu gostaria de saber o que você pensa, qual que é a sua primeira impressão quando você vai para esse texto e você já leu ele várias vezes e nós olhamos para esse texto e geralmente nós vamos por um caminho. Qual é o caminho que você percorre na interpretação desse texto? Bom, muitos falam que nesses textos Jesus compara a geração antes da segunda vinda de Jesus com a geração de Noé. Está certo. No sentido que as pessoas estariam vivendo uma vida despreocupada com o juízo iminente. Um comportamento de descaso com as advertências proféticas do retorno de Cristo, tocando a vida como se nada fosse acontecer. Uma vida centrada no aqui e agora, uma vida marcada pela busca do bem-estar, do materialismo, deixando de lado as responsabilidades para com Deus. Não é assim que a gente interpreta esse texto? É assim que geralmente a gente interpreta esse texto. Não está errado. Ok? Não está errado. Porém, eu acredito que esse texto diz algo mais além disso.
quando eu fui pesquisar o assunto sobre julgo desigual na Bíblia. Um assunto que, inevitavelmente, eu teria que abordar na série Relacionamentos. Né? Estamos aí, eu já até me perdi as contas de qual é o sermão. Me ajuda, é o 8º sermão, será já? Acho que é o 8º sermão aí, sobre a série. Eu sinceramente, eu ainda não sei em que momento que eu vou acabar essa série. Porque são muitos os assuntos que envolvem assim, os relacionamentos. Né? Os relacionamentos amorosos, namoro, casamento. E tem muitas coisas que nem foram ditas ainda. Alguns estão aguardando, inclusive. Né? Em algum momento nós vamos abordar alguns assuntos que você queira saber. Tá? Sobre a questão do namoro e tudo mais. Mas isso aqui também está dentro do aspecto do namoro. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Bom, eu acho que existe algo a mais aqui nessa fala de Jesus e eu vou explicar por quê. Vá lá para Gênesis 6, verso 1 a 3. Abra lá. Abra lá em Gênesis capítulo 6, verso 1 a 3, e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Aí você vai entender o porquê que eu acho que tem algo a mais aqui envolvido na fala de Jesus. Gênesis capítulo 6, leia comigo por bondade o verso 1 até o verso 3, tá ok? Diz assim, ó, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Já tinha parado para olhar esse texto aqui alguma vez? Esse texto é o texto que, quando nós olhamos para a Bíblia, é o texto que, de alguma forma, ele, inclusive até o subtítulo na sua Bíblia diz lá, a corrupção do gênero humano. Não é assim que está mais ou menos o subtítulo na sua Bíblia? O subtítulo não está nos originais. Mas o próprio tradutor já percebeu que aqui começa um bloco onde a Bíblia estará trazendo o desdobramento do pecado na humanidade. E um dos grandes problemas da civilização pré-diluviana foi o quê? Qual foi, inclusive, o problema-chave da civilização pré-diluviana? Qual foi o problema-chave que está acontecendo aqui? Lembra agora quando Jesus fala, casavam e davam-se em casamento? Jesus não está condenando o casamento em si, algo que ele próprio instituiu. Jesus está falando de casamentos específicos ali, que seria uma marca do tempo do fim, no próprio seio da igreja. Aqui nós estamos falando de casamentos mistos. Casamentos aqui entre os crentes e os incrédulos. Entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Veja, dentre as razões que fizeram dos antediluvianos um paradigma para os últimos dias como uma geração distante de Deus, foi a maneira como eles encaravam os relacionamentos amorosos. O juízo divino sobre os antediluvianos se deve, gente, ao fato de que a decadência moral tornou-se crescente a ponto de incluir o próprio povo de Deus. A corrupção da sociedade não ocorreu de forma independente da igreja aqui, mas de forma paralela. Mas o que levou aos tementes a Deus a se envolverem nessa corrupção moral da sociedade? O que levou? O que levou a essa corrupção? O que levou a igreja a estar mergulhada na própria corrupção da sociedade daqueles dias? Foi o casamento com os descrentes. Um casamento divergente. E, por consequência, também a poligamia. E você já vai entender por quê. A derrocada dos servos e servas de Deus, amigos, naqueles dias se deve em grande parte a esse tipo de associação, de união, de casamento, de pacto. Grande parte. O período, ou melhor, eu vou até explicar alguns termos aqui que talvez você deva estar em dúvida, né? Pastor, ali você leu em Gênesis os servos, que os filhos de Deus e as filhas dos homens, quem seriam os filhos de Deus? Quem seriam as filhas dos homens? Há, inclusive, por parte dos líderes da igreja da época que nós chamamos da era patrística, ali logo após a morte dos apóstolos,
os líderes, os presbíteros da igreja, que foram nomeados pela igreja como os líderes, os cabeças das congregações, eles se tornaram grandes homens na defesa da fé. Grandes homens na defesa da fé. Escreveram tratados, muitos livros. Inclusive, quando a igreja católica diz, por exemplo, se você é um católico, que ele crê na Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus e na tradição da igreja, ela está se referindo aos escritos dos chamados pais da igreja, que são líderes das congregações locais, que escreveram a respeito da religião em matéria da fé, na defesa da fé, reunindo-se em concílios e sínodos com o objetivo de desfazer a heresia, de proteger a igreja. Então a igreja católica ela diz, olha, os nossos procedimentos, nossos comportamentos, nossa crença está baseada em dois grandes pilares. Na verdade são três, mas esses dois são a Bíblia e a tradição da igreja. E também tem o magistério, esse é o terceiro. A Bíblia e a tradição da igreja. Então a tradição da igreja é o quê? É olhar para como que os líderes cristãos desse período pós-apostólico lidou e protegeu com a igreja e transformar esse comportamento como sendo o comportamento adotado pela igreja. Assim, isso aqui é um risco, porque pode ser que os líderes podem ter errado, e como errarem muito. E aí então o erro se perpetua por parte da igreja. Isso é um problema, você crer na tradição da igreja como base da fé. Porque os líderes podem errar. Mas como que eles interpretavam isso aqui? Sabe como que eles interpretavam isso aqui? Filhos dos homens como sendo anjos. O termo aqui, para filhos de Deus, filhos de Deus como anjos. Porque o termo filhos de Deus é um termo que na Bíblia é aplicado, eles diziam, aos anjos. Vamos pegar o texto de Jó, por exemplo. Jó capítulo 1, onde fala de um concílio de Deus no céu e os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor. Não eram seres humanos. E realmente, nesse texto, não eram mesmo. Porque essa reunião não aconteceu no planeta Terra. Satanás se apresenta no meio deles. Criaturas de Deus que a Bíblia não identifica quem são, mas a Bíblia diz, eram filhos de Deus. Nós acreditamos piamente que filhos de Deus é uma expressão que pode ser utilizado tanto para os seres humanos tementes a Deus, a humanidade, quanto para anjos e qualquer outra criatura que Deus criou. Nós não temos esse problema nós não vemos nesse termo algo específico a anjos, porque senão nós teríamos que adotar a seguinte ideia, que anjos tiveram relações com humanas. E alguns vão dizer o seguinte, que os anjos estavam descontentes e com raiva da humanidade e queria ser coparticipante da sexualidade e então envolveu-se em sexo, em intercurso sexual com mulheres. Levando então ao desagrado e à corrupção geral das hostes angelicais malignas. Inclusive isso faz parte de um livro pseudepígrafo chamado Enoque. Esse livro pseudepígrafo, por que é pseudepígrafo? Porque não foi Enoque quem escreveu. É um nome falso atribuído ao livro. Não foi Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Enoque não escreveu aquele livro. Aquele livro nós temos ali claramente como datado do 3º século antes de Cristo. No entanto, nesse livro pseudepígrafo, ali narra exatamente essa ideia, esse pensamento de que anjos tiveram relações com humanas, e aí então Deus se viu no direito de agora de destruir a corrupção, porque a corrupção chegou a um ponto de envolver homens e anjos, e a sexualidade, e aí então Deus decide destruir a terra. Você pode, quem sabe, ler esse livro aí, só para que você possa entender um pouco da história. Nesse livro, pseudepígrafo, chamado Enoque, é onde vai conter, inclusive, a profecia de Enoque a respeito da volta de Jesus, e depois isso aqui foi inserido na Bíblia. Por incrível que pareça, Enoque sim profetizou sobre a volta de Cristo e essa profecia foi preservada pela tradição oral. Não foi preservada nos registros do Antigo Testamento, mas foi preservada pela tradição oral e depois foi colocada, inserida aqui em Tiago. O livro de Tiago vai mencionar da profecia de Enoque e essa profecia consta nesse livro. Provavelmente Tiago, inspirado por Deus, seleciona aquilo que era verdadeiro do livro. Aquilo que era verdadeiro. Mas o livro é uma ficção. Ok? Mas pastor, quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens aqui? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete.
E as filhas dos homens são as descendentes de Caim. É isso aqui. Simples assim. Observe aqui comigo que o período pré-diluviano nos mostra que a decadência desses filhos de Deus, ou seja, desses descendentes de Sete, se deve ao fato de eles se unirem com as belas filhas da descendência de Caim. É simples isso. Os filhos de Deus, os antediluvianos, foram engolidos pela beleza e a sensualidade das filhas de Caim. Se deixaram levar pelos sentidos e não pelo caráter e pela religião. Os casamentos mistos entre crentes e descrentes tornou-se cada vez mais comum, nessa civilização. E Jesus disse que essa será uma marca dos últimos dias também. Então, algo para a gente pensar, algo para a gente considerar. A religião deixou de ser um fator importante na escolha de uma esposa. No caso das mulheres, na escolha de um marido. Essa era a situação da descendência dos filhos de Sete, da descendência de Sete. A religião não era mais um fator predominante. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles se deixaram levar pelo sentido, se apaixonando pela sensualidade e a beleza estética das filhas de Caim. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem estiver para se manifestar, será como os dias de Noé. Casavam e davam em casamento. Se davam em casamento. Novamente eu repriso. Jesus não está condenando aqui o casamento que ele instituiu. E sim a maneira como o mundo, e isso inclui a igreja, estaria lidando com esse assunto. Além de ser uma descrição do tipo, as pessoas estariam preocupadas com o seu aqui e agora, isso é uma verdade. Jesus também, ao mencionar casavam e davam-se em casamento, estava se remetendo à maneira como a civilização, nos dias de Noé, estavam lidando com isso. Por um lado, a sociedade estaria desconstruindo o modelo dado por Deus. O modelo qual é? Casamento heterossexual, monogâmico e vitalício. Esse era o modelo dado por Deus. Um homem para uma mulher para um homem, um pacto vitalício. Esse era o modelo dado por Deus. Por um lado, a sociedade estava desconstruindo isso por meio da poligamia. Por outro, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, ao invés de procurar entre as belas filhas da linhagem piedosa, estariam escolhendo mulheres de acordo com a estética, sem considerar, em primeiro lugar, a fé entre aquelas que não criam como o povo remanescente. Você tem levado a sério a religião antes de escolher uma pessoa para unir-se em namoro? E por consequência o casamento? Porque ninguém namora. Você namora por quê? Por que você namora? A gente namora para casar. Você namora por quê? O que você pretende com esse namoro aí? Porque tem muitas pessoas que nem sabem o que é namoro. Eu já falei para vocês que na Bíblia não existe namoro, né? Inicialmente só havia o casamento. Depois houve noivado e casamento. Hoje nós temos namoro, noivado e casamento, mas tem mais outras coisas que vêm antes do noivado. Hoje tem o ficar, tem isso e aquilo, depois tem namoro, enfim. Mas a igreja, ela reconhece o namoro. A igreja reconhece. Mas o que é o namoro para você? Você tem levado a sério a religião quando você vai escolher uma moça, um moço? Hoje, uma parte de nossos adultos solteiros, jovens e adolescentes, não consideram isso algo tão sério. Na época de Noé, a Bíblia descreve que o estilo de vida implementado pelos descendentes de Caim, com relação ao casamento, era um desafio ao modelo dado por Criador. Quer ver? Olha o que influenciou a cultura da época. Uma geração, a geração de Caim. Veja ali comigo Gênesis capítulo 4. Olha que interessante isso aqui. Ó. Verso 19. Aqui narra a história de um homem chamado Lameque. Lameque, verso 19 diz assim, ó, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Olha, veja só, olha aqui para mim agora. Lameque foi o primeiro bígamo da história. O primeiro bígamo da história da humanidade. Além de ser um homem arrogante, homicida. O comportamento de Lameque mostra que a linhagem de Caim era dominada, queridos, por aqueles que não tinham consideração pela vida, nem respeito pelos princípios da monogamia. Então, quando eu falei para vocês, por um lado a sociedade estava desconstruindo o modelo dado por Deus,
Pelo outro, o povo de Deus estava se corrompendo pelos casamentos divergentes. Percebeu? Duas coisas acontecendo paralelamente, levando à corrupção da sociedade como um todo. Veja, os descendentes de Caim eram pessoas habilidosas. Eles ditaram a cultura de sua época. Observe o verso 20 comigo agora, olha ali. Verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, Jabal era um artífice em tendas, criador de gado. Nós diríamos assim que hoje ele seria, quem sabe, um engenheiro, não diria um engenheiro agrônomo, mas quem sabe um veterinário. Ele ali estava na vanguarda de como cuidar do gado. Ele que vem da vanguarda tornou-se o pai daqueles que lidam com o gado, Jabal. Depois vem ali o verso 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ó, Charles, você que está ouvindo aí, o Charles que gosta de tocar uma flauta aí. Charles, pois é, nós temos aqui na Bíblia, não sei se você já estudou sobre ele, Jubal é o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Eu sei que você toca aí. Era um músico, instrumentista. Um músico, instrumentista. Você vai ver agora o verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Aqui você vai ver o pioneiro na metalurgia, o pioneiro nos artefatos de metais, sejam eles ferramentas ou até mesmo, inclusive, armas. Instrumentos cortantes não eram apenas ferramentas aqui, mas também aponta para armas. E aí então você vê aqui Tubal-Caim, Jubal, Jabal. Eles são os responsáveis pelo desenvolvimento cultural e tecnológico importante daqueles dias. No entanto, é na descendência de Sete que o nome de Deus é invocado. Observe agora Gênesis capítulo 4, verso 25. Gênesis capítulo 4, verso 25 em diante. Olha o que diz ali. Ó. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. No original é Shet. Aqui não é Sete de número, tá? É Shet em hebraico, mas foi traduzido por Sete. E diz o seguinte: porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Note isso aqui. A expressão invocar o nome do Senhor na Bíblia significa um culto de adoração público. Um culto de adoração pública ao Criador. Uma alusão à adoração pública ao Criador. Você vê que interessante, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, um culto de adoração a Deus de forma pública, encontramos em Enos, na descendência de Sete, aquele que começou a tornar a popular isso que nós estamos fazendo aqui. Já parou para pensar uma coisa dessa? Depois você pode ver na Bíblia Salmo 79, verso 6 e Salmo 116, 17. Eu não vou ler esses textos agora. Salmo 79, 6, Salmo 116, 17. Você vai ver lá então isso aí. Então, voltando aqui. Enquanto os descendentes de Caim foram os responsáveis pelo progresso tecnológico, os descendentes de Sete pelo progresso religioso. Pela verdadeira adoração. Algo que me chama a atenção aqui é apenas uma curiosidade. Quando nós comparamos aqui as árvores genealógicas, né? A árvore genealógica de Caim com a árvore genealógica de Sete, é impossível não encontrar algumas semelhanças. Já parou fazer essa análise? Observe, eu fiz aqui apenas alguns paralelos, só para que você saiba. Na descendência de Caim, na árvore genealógica de Caim, nós temos o primeiro filho de Caim, que foi chamado de Enoque. E nós temos também na descendência de Sete, uma pessoa que também foi denominada de Enoque. O Enoque da descendência de Sete foi transladado vivo para o céu. Era o sétimo na geração, contando Adão. Conta Adão, vem contando. Enoque foi a sétima geração. Enoque foi transladado vivo para o céu. O Enoque de Caim
nós não sabemos precisar se foi necessariamente Caim ou Enoque que edificou uma cidade. Mas provavelmente seja Caim edificou uma cidade e colocou o nome do seu filho Enoque. Portanto, Caim aqui, ele é, vamos dizer assim, um dos originadores das cidades grandes. Já pensou uma coisa dessa ou não? Um dos originadores das cidades grandes. Dos grandes ajuntamentos. Aí então vem na descendência de Caim, Meujael. Aí você tem na descendência de Sete alguém com nome parecido, Maalalel. Eu estou falando aqui, por exemplo, Gênesis 4:18 e Gênesis 5:12, eu estou fazendo um comparativo. Lá na descendência de Caim, no capítulo 4, verso 18, Metusael aparece. Lá na descendência de Sete, capítulo 5, verso 21, Metusalém. Você tem lá na descendência de Caim, Lameque, que nós lemos aqui, capítulo 4, verso 18. E você tem na descendência de Sete, Lameque, capítulo 5, verso 25. Ou veja, na genealogia de Caim termina... A genealogia de Caim termina com uma descrição de Lameque, inclusive, que era a 7ª geração contando de Adão. Agora faça o paralelo. Faça o paralelo entre a 7ª geração de Caim e a 7ª geração de Sete. A 7ª geração de Caim aconteceu o quê? Tornou-se bígamo, assassino, ufanador. E aí você olha para Enoque, de Sete, um homem temente a Deus, tinha uma intimidade com Deus a ponto de ser transladado vivo para o céu. Aqui você vê o contraste. Aqui você vê o resultado final de cada escolha. Aqui você vê o resultado daqueles que escolherão servir a Deus. E daqueles que escolheram não servir a Deus. Mas a genealogia, é interessante que na genealogia de Caim termina com uma descrição de Lameque dizendo assim, que teve 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Interessante que na genealogia de Sete é concluída com Noé, a 10ª geração contando com Adão, descendente de outro Lameque, que também teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Tá, pastor, por que você estava falando isso aí, além de ser uma curiosidade que você já falou? Essas semelhanças nos mostram o perigo que encontramos quando avaliamos um candidato ou candidata a namoro pelos empreendimentos, pelo trabalho, pela criatividade, acha-se semelhantes em alguns gostos, mas ignora o temor a Deus e o caráter. Os descendentes de Caim tinham Deus no nome. Metusael tinha um Deus no nome, mas não no coração. Não no coração. No entanto, existem pessoas que podem dizer assim para mim, pastor, mas existem pessoas que vivem melhor com alguém de uma fé diferente do que alguém que tem a mesma fé. Tenho vários exemplos de pessoas que se deram bem com pessoas de uma fé diferente. Bom, em primeiro lugar, apesar disso ser uma realidade, eu concordo com isso. Não transforma esse relacionamento em algo da vontade de Deus. Se você chamar o sal de açúcar, ele deixará de ser sal por isso? É claro que não. Não é porque um relacionamento dessa natureza deu certo que ele deixou de ser um método errado aos olhos de Deus. É um pecado perdoável? Não, não é um pecado imperdoável, mas você vai colher consequências disso. E Deus queria que você fosse poupado e poupada disso aqui. Você já tem problemas demais e muitas vezes não se contentando com os problemas que a própria vida já te coloca, muitas vezes nós nos colocamos em outros problemas a mais, tornando a vida da gente muito mais amarga, muitas vezes. Veja, primeiro não é porque esse homem é membro da igreja, outro fator aqui, eu vou até fazer uma pergunta. Agora, sabe por que dá errado certos casamentos de pessoas de uma mesma fé? Sabe por quê? Agora eu vou falar por uma análise e experiência pastoral. Primeiro não é porque esse homem é membro da igreja que ele tem o caráter de Cristo. Deveria. Mas infelizmente não é isso que muitos casos nos mostram. Então, não adianta você casar com uma pessoa que é da igreja se ele não tem o caráter de Cristo. O que te faz um cristão, o que te torna um cristão, não é simplesmente você estar no hall de membros de uma igreja, mas você
procurar refletir a imagem do teu Salvador. E nós temos muitos jovens, infelizmente, muitas jovens estão na igreja, mas uma mente depravada. Aí então você se justifica, mas eu casei com fulano que é da igreja, e não deu certo, eu segui a norma bíblica. Aí sabe o que acontece aqui? Aí então eu digo para você, o resultado é porque você não olhou atentamente. E aí vem a questão do namoro. O namoro, então preste atenção, eu vou explicar agora para você o que é namoro. Eu havia falado assim, perguntado para você, o que é namoro para você? Eu vou explicar para você. Namoro é o seguinte, gente, namoro é uma fase de experiência em que o teste deve começar pela observação séria do caráter, da convivência familiar, da responsabilidade com a vida. Como assim, pastor, teste? Sim, o namoro é um teste para a vida 2. Será que realmente esse cidadão vai dar certo aqui comigo? Será que essa moça vai dar certo com os meus valores, com os meus princípios? O namoro é um teste de observação. Não é um teste de carícias. Não é um teste de intimidade, porque isso eu já falei. Mas é um teste de observação para ver se realmente, como é que ele lida com as coisas espirituais. Como é que ela lida com as coisas familiares. Como é que ele lida com as finanças. Como é o seu caráter. É para isso que existe o namoro. Como que ele encara ou ela encara a Bíblia e os seus princípios? Se você não encarar o namoro como uma fase de observação atenta, dirigindo os sentidos por meio da razão. Não deixe os sentimentos ficarem desgovernados. Dirija os sentimentos por meio da razão. Coloque os princípios para governar os seus sentimentos. Então se você não fizer isso, você terá terríveis consequências casando com uma pessoa que é da igreja também. A pessoa é no casamento o que foi no namoro. Dificilmente isso vai mudar. Não é que nem as pessoas, mas se eu casar, vai dar certo. Amigos, é aquilo que eu falei da história do sal e do açúcar. Você não transforma o sal em açúcar porque você chama agora o sal de açúcar. Ele continua sendo sal. Você não muda a pessoa porque agora ela é casada e deixou de ser solteira. A mudança é uma questão de caráter, de conversão, temor a Deus. E são essas duas coisas principais que precisam ser analisadas antes de olhar para a criatividade, para o trabalho, para o empreendedorismo. Porque tudo isso marcava a geração de Caim. Mas o que acontecia? Eu não tinha um caráter aprovado pelo céu. E não tinham o temor a Deus. Esse era o problema. Mas criatividade eles tinham. Eles estavam na vanguarda da tecnologia. E não é o que acontece hoje. Quem que está na vanguarda da tecnologia? Somos nós? Somos nós os cristãos? Não somos nós. E Deus não condena a tecnologia pela tecnologia. Inclusive Moisés, ao mencionar aqui Jubal, o pai daqueles que habitam em tendas, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, ele está fazendo aqui inclusive um reconhecimento. Um reconhecimento daquilo que eles contribuíram para a sociedade. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. E quando Jesus então fala assim, olhem para a época de Noé. Casavam, davam-se casamento, edificavam, construíam. Veja, da perspectiva materialista está perfeita. Só tem um problema. Em tudo que eles fazem, eles não me consideram. Não me consideram. Eles não me consultam, não levam a sério os meus princípios. Essa é a marca dos últimos dias, que marcava inclusive a civilização pré-diluviana. E eu pergunto, que marca que eu tenho agora aqui exemplificado na minha vida? Veja, a Bíblia mostra que o constante desagrado de Deus com esse tipo de uniões. Eu vou ler para você aqui um texto que está em Deuteronômio 7, verso 1 a 4. Deuteronômio 7, 1 a 4. Diz assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, falando aqui ao povo de Israel, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente
as destruirás. Não farás com elas aliança, não terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com as filhas dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. E por que Deus disse isso? Porque a providência divina, amigos, estava prevendo os resultados de tais casamentos. E ele continua dizendo, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Não foi isso que aconteceu lá com os diluvianos? O que Deus está falando aqui? Eu vou repetir a dose. Pode não ser com água, mas vou repetir a dose. O que vai acontecer nos últimos dias? O que vai acontecer? Quando Jesus fala assim, casavam, davam esse casamento, os dias dos filhos do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem, será semelhante a esses dias? Chega um momento que Deus vai dar um basta nisso. Sabe por quê? Porque essa modalidade de união vai levar à corrupção completa do povo de Deus e, por consequência, da sociedade como um todo. Josué, capítulo 23, 11 a 13, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. A amar o Senhor seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vós, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Você quer uma repreensão mais dura do que essa? Como que você acha que Deus encara isso? Mediante esses textos que eu mencionei então. Como que agora você encara o jugo desigual? Algo de somenos? Algo de pouca importância? É assim que você acha que Deus é? É assim que muitas vezes nós vemos como igreja, como indivíduos, mas não é assim que Deus olha para as coisas. Sabe por quê? Porque Deus está interessado na tua vida. Deus está interessado na tua salvação. Portanto, querido jovem, querida jovem, ao escolher um rapaz, ao escolher uma moça, seja criterioso, seja criteriosa, para que esse relacionamento não seja uma armadilha para afastar você dos caminhos de Deus e seja um chicote nas tuas costas. Você vai sofrer depois, pastor do céu, pastor, você tinha razão. Alguns dizem, eu errei, a minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. E agora o que eu faço? Agora, meu amigo, subiu no cavalo, aguenta o trote. É isso mesmo. Aguente as consequências. Louvado seja Deus se essas coisas mudarem. Se ela vier a temer a Deus, se ele vier a temer a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas se isso não acontecer, querido amigo, querida amiga, eu temo pela sua vida, porque esse é o temor que Deus tem aqui, o medo de perder você. Ele sabe que os sentimentos são fortes a ponto de tirar alguém dele. E é por isso que ele deu essas prescrições. Nós não dizemos que somos filhos de Abraão pela fé, não é isso que nós dizemos? Somos filhos de Abraão pela fé, não é assim? Na nova aliança, o novo Israel de Deus, composto de judeus e gentios, são todos filhos de Abraão pela fé, ligados à família de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, formalmente, pelo batismo. Ok, por que eu estou dizendo isso? Porque se você, querido jovem que está namorando, querida jovem que está namorando, se você é filha ou filho de Abraão, então você deve andar nas obras da fé de Abraão também. Abra lá então, veja Gênesis 24. Gênesis 24, observe esse texto. Gênesis 24, verso 1 até o 4. Observe comigo ali esse texto. Gente, o dia está chuvoso, nós temos uma programação maravilhosa, e assim, eu gostaria, desculpa, eu estou trabalhando com calma o tema, porque eu não queria me apressar, porque é o único momento, muitas vezes, que o pastor tem com a sua congregação. Eu vou estender um pouquinho mais aqui no horário, mas penso eu que você não tem tantos compromissos assim com um dia desse jeito, né? Então, espero que você tenha paciência aí, tá bom?
e escute com atenção aquilo que você está aprendendo aqui. Olha só, verso 1 do capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Querido, você já parou para pensar nessa preocupação aqui de Abraão pela futura descendência de Isaac? Você vê a preocupação de Abraão? A preocupação do pai. Eu digo assim, claro que o pai tem que se preocupar sim com quem a filha está se relacionando. É claro que o pai tem que se preocupar sim. Sabe por quê? Porque ele foi colocado como sacerdote do lar. O líder espiritual, aquele que, se ele é líder espiritual, se você é pai, você tem que estar com os olhos atentos para ver quem que está se aproximando da sua família. Porque o objetivo do pai não é simplesmente banir a filha de um namoro. Por favor, isso não deve acontecer. Lógico, guardado aí a idade correta, a maturidade. Mas o objetivo do pai não é banir o namoro de uma moça. Eu sou pai de uma menina de 17 anos. Vai fazer 18 daqui a um tempo. E eu confesso, eu tenho um pacto com a minha filha. Filha, é o seguinte, estava com 10 anos, eu falei assim, olha, 10 anos, você estava com 10 anos. Isabela estava com 10 anos, eu já comecei a me preocupar, meu Deus, passa rápido o tempo. E aí, então, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto. Que pacto, pai? 10 anos. Olha, é o seguinte, você só vai começar a namorar, você só vai ter permissão para namorar a partir dos seus 16 anos. Tá ok? Por que eu disse isso? Porque eu comecei a olhar para a menininha de 10 anos, vendo o seu desenvolvimento, aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, é melhor eu me adiantar isso aqui. Eu já comecei a orar. Eu falei, Senhor, me ajude, me dê sabedoria, me ajude que um cidadão, gente boa, se aproxime da minha filha. Mas assim, 13 anos é muito cedo. 14 eu também não concordo. Olha, 15, 16 tá, tudo bem. 16 tudo bem. Foi então que ela falou, não, tudo bem, pai. E ela falou, você não sabe o que você está falando, mas tudo bem. Que bom que você aceitou o trato. Nós fizemos um trato. Quando ela ia completar 16 anos, começou a tremer minhas pernas. Eu trabalhei duro para que Jesus voltasse antes. Mas não aconteceu. E aí então foi que eu falei, agora não tem jeito, eu vou ter que cumprir a promessa. E aí então a minha esposa, minha filha estava no IAESC, minha esposa, você tem que ir lá. Eu falei, pois é. Foi então que eu tive a ideia de visitar minha filha e falei, filha, nós vamos sair para comer alguma coisa, nós vamos jantar num lugar muito bacana. O pai fez uma reserva num restaurante muito bonito ali em Camboriú. E o pai quer ter um momento a sós de pai e filha. Então prepara uma roupa legal. Fui então não vou falar o nome da loja, senão vou fazer merchan aqui, ainda mais no sábado, né? Mas fui numa loja, no shopping, comprei 2 alianças. Uma aliança para mim e uma aliança para ela, uma aliança de prata. Hoje eu não estou vestido com ela porque eu estou meio gordinho, assim, sabe? E aí não está cabendo a aliança, está com uma dificuldade. Depois eu coloco, mas depois não tem quem tire depois. E aí então, fui lá, comprei as alianças, e quando chegamos no jantar, você volta e meia, você vai me ver com essa aliança e você vai saber a história. Chegamos no jantar e eu falei, filha, o pai gostaria de falar um pouquinho sobre relacionamento contigo. O pai gostaria de falar para você um pouco sobre o namoro. Falei um pouco sobre o namoro, dei algumas dicas, alguns cuidados que ela precisaria tomar, e disse, olha, oficialmente hoje, aqui está uma aliança, oficialmente você está recebendo a permissão do seu pai para poder namorar. Você está recebendo a bênção do seu pai para poder namorar. E eu gostaria de fazer um outro pacto contigo. Ah, é, pai? E aí, isso a Isabela ali, né, toda emocionada. Eu falei, peguei a aliança e é o seguinte, o pai vai colocar essa aliança aqui, essa aliança é para você. Eu gostaria que você trocasse essa aliança aí somente pela aliança daquela pessoa que realmente ela tem condições de trocar essa aliança por uma aliança de noivado e depois de casamento na sua mão. E aí ela colocou a aliança.
E ela anda com aquela aliança para cima e para baixo, e de repente passou um mês. Ela me liga: pai, você me trollou. Eu falei: por quê? Porque nenhum menino olha para mim. E por quê? Porque eles me olham com essa aliança e pensam que eu já estou namorando. Eu falei: bom, aí é uma sacada, né? Só uma sacada. Eu falei: não, filho, você não precisa ficar usando aliança a todo momento, né? Obviamente que você não precisa ficar usando aliança a todo momento. Você pode tirar a aliança e tal. Mas ela gosta da aliança e ela usa a aliança. Se ela estiver me assistindo aqui, eu quero mandar um beijo para minha filha querida. E então ela usa a aliança ali. Então volta e meia quando o pessoal: ô, tá namorando, hein, Isabela? Não, eu estou namorando com meu pai. Como assim teu pai? Isso é um incesto. Eu falei: não, calma. Eu tenho um pacto com meu pai. E ela conta a história. Vai ser uma grata satisfação para mim quando um dia, lá no altar, quem sabe, eu poder trocar essa aliança dela pela aliança de casamento de alguém que realmente mereça o coração dela. Os pais são os sacerdotes da família, eles têm que estar cuidando, atento. É isso que Abraão estava dizendo. Sabe o que acontece aqui? Abraão, ele está ali, chama Eliezer, o Damasceno servo, diz assim: coloque a mão debaixo da minha coxa. Isso aqui é uma forma, uma linguagem na Bíblia para não ser tão, eu diria, talvez inconveniente. Na verdade, naquela época, por favor, entenda o que eu vou explicar aqui para você. Não vá agora olhar no segundo com maus olhos, né? Não vai olhar com malícia para o que eu vou te dizer. Mas a expressão colocar a mão debaixo da coxa significa colocar a mão no saco escrotal do homem. E é isso que eu vou fazer com o namorado da minha filha quando ele vier pedir namoro, viu, gente? Vou fazer um juramento. Faça um juramento de Abraão aqui. Mas que juramento é esse? Não, estou brincando, né? Mas colocar a mão colocar a mão no saco escrotal do homem, e ali Eliezer tinha que jurar pela descendência, é isso que significava. Jura aqui. E aí Abraão dizia: jura, Eliezer. Eliezer tinha que jurar pela descendência de Abraão. Jure pela minha descendência que você vai buscar uma mulher do meu povo, temente a Deus. E é isso que aconteceu, né? Graças a Deus, naquela época, Eliezer não teve nenhum problema com isso, porque não tinha nenhuma conotação homossexual, né? Estava pensando seriamente em aplicar isso aqui lá em casa quando aconteceu o cidadão, mas tudo bem. Para a gente, mais um exemplo rápido aqui, gente. Olhe para Gênesis 27, desculpe. Gênesis 27, rapidinho. Gênesis 27. Gênesis 27, olha aqui, o verso 46. Rebeca, a esposa de Isaac, ela vai reproduzir isso na vida de Esaú e Jacó. Olha ali, disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas da terra, de que me servirá a vida? De que me servirá tudo aquilo que eu fiz a olhar para os meus filhos diante de um casamento como esse? Eu vou perder a alegria da vida. E aí então, verso 1 do capítulo 28, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, e foi o que eu disse para minha filha também: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. E eu disse para a dona Isabela: filha, não tomarás namorada que não seja da tua mesma fé, filha. Não faça isso. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Agora, olha o que aconteceu na sequência com Esaú, capítulo 28, verso 6. Olha ali. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, poligamia, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. O que ele fez? Ele fez exatamente o contrário. O que nós estamos vendo muitas vezes com alguns filhos e filhas? Eu vou fazer de jeito diferente.
Eu vou fazer a minha maneira, da minha forma, de forma independente. Você encontra o seu paralelo na pessoa de Esaú na Bíblia. Porque aqueles que temem a Deus e honram os seus pais, eles têm o seu correspondente na pessoa de Jacó. Essas são as obras de Abraão. Pastor, o Novo Testamento fala sobre isso? Claro, 1 Coríntios 7,39. 1 Coríntios 7,39, Paulo vai seguir a mesma ideia, olha lá. 1 Coríntios 7,39. Se você não tinha prestado atenção nesse texto, então grave esse texto. Olha o que diz ali, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 39, diz o seguinte, ó, na minha versão. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Está aqui. Entendeu aqui agora? Somente no Senhor. Portanto, amigos, diante de tudo que você me falou, pastor, eu fiquei agora preocupado e preocupada. Então eu quero encerrar com você, dando algumas dicas para suavizar, quem sabe, a tua vida. Saiba, bom, primeiro eu quero que você entenda aqui, saiba escolher o preço que você vai querer pagar. No meu caso, pastor, eu já estou casado, já estou casada, como que fica? Então vou dar agora então os últimos conselhos. Isso aqui serve para você, que talvez nem esteja no jugo desigual, mas serve para você. Preste atenção nisso aqui, grava isso que eu vou te dizer aqui agora. Isso aqui vai te ajudar em muito na tua vida. Então preste atenção, isso aqui são conselhos de experiência. Nos filmes e novelas, os casamentos terminam no altar. Na vida real, o altar é apenas o começo de uma jornada. Passadas as emoções do início, passadas a lua de mel, que se dilui como fogos de artifício em ano novo, o príncipe encantado e a bela princesa encontram surpresas, falhas, defeitos que só o verdadeiro amor poderá suportar. Poderá superar. Estou falando para alguém que está passando por dificuldade no casamento, preste atenção então aqui agora. A juventude passa. O tempo, a gravidade redesenham as formas, gente. O fogo dos impulsos, o calor das paixões se arrefecem na corrosão dos meses e anos, mas o amor permanece. Casamento não é um piquenique, mas uma sala de aulas, onde devemos aprender lições de dedicação e serviço. Não existe no casamento monopólio de opiniões. Portanto, os pares devem aprender a expor e não impor ideias. Quer ser feliz no casamento? Quer evitar conflitos? Não imponha, exponha. É preciso dominar a arte de ouvir e dialogar. É necessário estar consciente que a falta de tempo, isso aqui eu coloco para mim, gente, isso foi forte para mim. A falta de tempo por excesso de compromissos é responsável, número 1, pela morte dos relacionamentos. Você está namorando, ou você está casada com uma pessoa que não é da igreja? Você só convida ele para as coisas da igreja? Você trabalha a semana toda e chega final de semana inteiro, sábado e domingo, você estava envolvido só com as coisas da igreja? Você está sendo irresponsável agora. Mesmo com as coisas boas, tenha equilíbrio. Porque pode ser que você esteja matando o seu relacionamento. Tenha equilíbrio das atividades com a igreja e de suas responsabilidades com seu esposo ou esposa. Jamais utilize sarcasmo ou ironia como armas de conflito. Não adianta ganhar a discussão e perder o coração da pessoa amada. Que adianta? Às vezes é melhor ficar calado. Às vezes é melhor, quem sabe, perder a guerra para ganhar depois. Não se apresse em julgar. Não tenha uma visão realista. Ou melhor, tenha uma visão realista de si mesmo. Isso vai tornar você humilde e tolerante com o outro. Quando a gente é realista conosco e percebe os nossos defeitos, nós vamos ser mais tolerantes com os defeitos dos outros. Ninguém é perfeito. Se você encontrou uma pessoa perfeita, então não case com ele, senão você vai estragar ele. Porque você é imperfeito. Evite os invasores espaciais. O que eu quero dizer por invasores espaciais? Amizades perigosas. Sentimentos como ciúmes, insegurança e baixa autoestima. Elas podem, ou eles podem, destruir o seu casamento. Cuidado com as falsas expectativas.
Seu lar é formado de 2 seres humanos. Um deles é você mesmo. Cuidado com as suas expectativas. Não coloque as expectativas lá em cima. Você vai se frustrar, você vai encontrar defeitos, problemas. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Lembre-se. O amor não é algo que deve ser armazenado. Ele cresce com a prática. Ah, pastor, eu estou orando. Sabe por quê? Porque eu já não sinto mais. Só que o teu comportamento deve acompanhar a tua oração. Não espere que Deus agora faça brotar de forma sobrenatural no teu coração aquilo que não tem mais, aquilo que você matou, ou aquilo que mataram aí. Não adianta esperar de Deus algo sobrenatural se você agora não agir de acordo com aquilo que você está orando. Senhor, eu preciso amar a minha esposa. Eu não amo mais. Eu não sinto mais. Esse é o problema. Você está definindo amor como sentimento. Amor não é sentimento, é princípio. É um comportamento, é uma atitude, é uma escolha. O sentimento é importante, sim. Mas o amor não pode ser medido por sentimentos. Ele vai além de sentimentos. Você pode dizer, não sinto algo mais pela minha esposa. Então, ore a Deus. E depois de orar, o que você tem que fazer? Trabalhe em prol da felicidade dessa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você trabalha em prol da felicidade dela, mesmo não querendo, aquele amor que não existe mais vai passar a existir de novo. É a mesma coisa assim, pastor, mas eu não gosto de comer quiabo. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Mas amor, sabe o que é? Amor não é não gostar, amor é comer mesmo sem gostar. Então se force a fazer coisas que vão fazer essa pessoa feliz. E com o passar do tempo, aquilo vai ser bom para você. Ouço de casamentos destruídos pelas incompatibilidades. Mas o que realmente destrói casamentos é a incapacidade de administrar as incompatibilidades. É isso que destrói. Nós temos que orar pelo nosso casamento, sim, amigos. Mas devemos agir à altura deles. E eu termino dizendo, o amor é o que então, pastor? O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.